E aí pessoal, Eduardo Facchetti aqui, oficial de Justiça do Espírito Santo. Então galera, continuando a nossa sériezinha de regras, né, ou princípios para minimizar o risco da atividade, hoje eu vou falar para vocês sobre identifique-se. Pois é, até hoje, parece incrível, né, mas até hoje quando eu converso com colegas, muitos ainda dizem o seguinte: ah, eu não gosto de me identificar como oficial de justiça não, porque senão o cara vai se esconder, vai querer dizer que não é ele, ou um familiar vai de repente falar que ele não está em casa e tal. Pois é, o problema é que você não se identificando como oficial de justiça pode gerar vários tipos de problema. Com certeza vai aumentar o risco da sua atividade. Porque é o seguinte, se você não é oficial de justiça, quem é você então? Por que você está pedindo informações sobre uma determinada pessoa? Primeiro que, normalmente o cara já está enrolado com a justiça. Se for uma ação criminal, então, pior ainda. Então a gente nunca vai saber o que está passando na cabeça do camarada. Se você não é oficial de justiça, você deve ser alguma outra coisa, né? Algum motivo tem que ter para você estar procurando a pessoa. E aí, será que... O que ele vai pensar que você é? Será que ele vai pensar que você é um policial, talvez? Ou mesmo que você é alguém que está indo atrás dele por algum outro motivo? Ele pode até mesmo achar que você quer algum bandido ou ele está sob ameaça e está achando que você pode estar atrás dele para fazer alguma coisa de pior. Então, cara, não tem por que você não se identificar como oficial de justiça. Primeira coisa que você tem que fazer em qualquer diligência é se identificar. Inclusive, se você pensa em não se identificar, porque assim você acha que você vai encontrar mais fácil a parte, na verdade você está deixando de cumprir já a nossa primeira regra, né? Se você não viu ainda, dá uma olhada lá. A nossa primeira regra é: nunca leve nada para o lado pessoal. Então, se você pensa assim, ah, não vou me identificar porque eu quero encontrar a parte, né? Eu tenho essa obrigação de encontrar a parte. Na verdade, não. Você está ali, como a gente disse, né? Você está ali representando uma parcela de poder do Estado. Não é você que está procurando. Você não tem a obrigação de encontrar a parte. Na verdade, é o Estado que está procurando aquela parte e você está sendo esse intermediário aí que está presencialmente indo lá procurar ele. Você não tem a obrigação de encontrá-lo. Você tem que dizer que foi atrás dele, diligenciar no endereço indicado, informar que você é oficial de justiça, que a justiça está atrás do camarada. E aí, se alguém mentiu para você, se alguém falou alguma coisa e você ficou desconfiado, certifica, devolve. O Estado tem outras formas de localizar a pessoa. Aliás, o Estado pode até mesmo não localizar e intimar por edital, por outras formas, que vão fazer valer a justiça da mesma forma. Então, não leva isso para o seu lado pessoal. Não é você que está procurando. O interesse não é seu. É o Estado que te mandou ir lá procurar diligenciar naquele endereço encontrado ou indicado ali pela outra parte, né? Depende muito se se trata de uma ação civil ou criminal. Então, cara, não cometa esse erro. Sempre identifique-se, certo? Agora a gente passa para uma outra coisa que eu tenho reparado bastante. Eu vejo muitas lojas, né, de colegas oficiais, inclusive, que fabricam roupas e tal, e fornecem material de identificação para oficial. Pô, a princípio isso é muito bom, mas você tem que tomar cuidado onde você está usando esse tipo de roupa e qual o tipo de roupa que você está usando. Então, por exemplo, aqueles modelos pretos que tem um emblema no peito e atrás está escrito oficial de justiça. Joia, eu acho até os modelos mais bonitos, que eu gosto muito da cor preta. Agora, o grande problema é, polícia civil normalmente se veste de camisa preta. Tem um emblema também e tem uma coisa escrita nas costas. Só que ao invés de oficial de justiça está escrito polícia, né? Agora, se fazer confundir com a polícia é muito ruim, dependendo do local que você está. É claro que você tem que ter esse bom senso. Se você conhece a região, a área que você trabalha, e acredita que não tem problema nenhum você estar de camisa preta ali, podendo ser confundido pela polícia, porque em diversas áreas realmente não vai ter problema nenhum. A própria polícia anda por ali tranquilamente, né? Então você não vai ter problema. Agora, em certos locais, né, principalmente algumas comunidades lá dominadas pelo tráfico e tal, coisa que a gente tem muito no nosso país, e não é só em cidade grande, né, mesmo cidades de médio porte, como aqui onde eu trabalho, em Linhares, uma cidade de 200 mil habitantes, mas eu sei que tem certas regiões que à noite, por exemplo, eu não vou cumprir mandado, né? Então você tem que saber o local onde você trabalha, se por acaso ali você poderia correr o risco de ser confundido
com a polícia. Se você conhece e acha que não tem problema, não tem problema. Inclusive, essa roupa preta, essa identificação, pode ser muito útil no caso em que você está cumprindo um mandado com a polícia, por exemplo. Você já está com a polícia ali, você está com a roupa preta também, todos os envolvidos ali no cumprimento da ordem já vão saber que você está junto. Então, em determinados momentos, vai ser até bom você ter uma identificação. Com aquela questão daquele distintivo, né, que também está escrito Poder Judiciário, ao invés de polícia, né, mas é muito parecido. Então, você andar com um distintivo daquele pendurado no pescoço é outro risco que você pode estar assumindo dependendo da região da área que você está trabalhando. Cuidado com isso. O que eu acho mais interessante na prática é usar camisas identificativas, isso é muito bom, mas de preferência de outras cores. Eu vi esses dias uma loja vendendo camisa branca ou camisa de qualquer outra cor, amarela, vermelha. Isso é bacana, porque não vai confundir com a polícia, não tem esse risco. Então é muito bom. Se você for visto e já identificado como oficial de justiça, isso é muito bom. O que eu faço na prática? Eu não tenho uniforme, não tenho camisa de oficial de justiça. O que eu faço? Uso o crachá do Tribunal de Justiça, que é um crachá bem característico, diferente, não tem nenhum outro que é parecido. E eu estou sempre com a prancheta na mão e uma caneta, né? Te confundirem com entregador não tem problema nenhum. Entregador, pessoal que combate a dengue, agente de saúde, isso aí não tem problema nenhum se te confundirem, certo? Só é perigoso em alguns casos se te confundir com a polícia. Então toma cuidado com isso. Chegando no local, identifique-se, sempre identifique-se. Oi, boa tarde, eu sou oficial de justiça, gostaria de conversar, estou procurando fulano de tal. Inclusive, se identifica para todo mundo que estiver no meio da rua também. É muito comum, eu chego no local, saio do carro, primeiro que olhou para mim, ele falou: ô meu amigo, tá bom, eu sou oficial de justiça, você sabe quem mora aqui nessa casa? Deixe bem claro que você está procurando porque você é oficial de justiça. E isso, com certeza, sem sombra de dúvida, vai diminuir o seu risco, né? Se a pessoa tem a mínima noção do que é um oficial de justiça, ele vai saber que não tem perigo para você, né? Que você não está oferecendo nenhum tipo de perigo para quem quer que seja que você esteja procurando, né? Pelo contrário, inclusive quando eu chego em bairros, né, de periferia, que eu sei que tem tráfico de droga, a primeira coisa que eu faço, paro naquela esquininha, aquele pessoal que fica, né, o dia inteiro na esquina ali, olhando o movimento, já paro ali, baixo o vidro e falo: ô meu amigo, tudo bem? Eu sou oficial de justiça, estou trabalhando na área aqui, estou procurando fulano de tal, normalmente um mandado ali de família, né, uma pensão alimentícia, alguma coisa assim, porque todo cara, mesmo o cara que trabalha ali no movimento do tráfego, ele tem irmã, tem mãe, tem prima, e aí provavelmente tem lá uma medida lá de alimentos, uma pensão alimentícia sendo cobrada, então ele vai ter interesse de te indicar, e é interessante que eles já saibam que o seu carro é aquele e que você é oficial de justiça trabalhando na área, né? Inclusive eu falei aqui que eu abaixo o vidro, mas normalmente eu já chego com o vidro abaixado, né? À noite eu não costumo ir nesse tipo de região, mas se for à noite já vou baixar o farol e me identificar, né? Baixa o vidro, acende a luz, dá boa noite e conversa com quem for que esteja ali, já deixando bem claro quem é você, né? Infelizmente, ainda tem tribunais que insistem em mandar mandado de prisão criminal para o oficial de justiça cumprir. Queria até perguntar se esse é o caso de vocês. Alguém que está assistindo aqui ainda é obrigado a cumprir mandado de prisão criminal? Ainda recebe uma ordem lá para intimar o camarada da sentença com medida de prisão decretada? Me informa aí nos comentários, que isso é muito importante. Aqui na nossa região, isso já acabou. Graças a Deus já tem um tempo que não vem mais mandado criminal, né, de prisão. Mas a gente ainda dá cumprimento à prisão civil. E aí a gente cumpre sempre na região de outro colega. Então eu só vou cumprir mandado de prisão civil na região que eu não trabalho diariamente, né, por motivos óbvios. Se você começa aí na sua região e prende uma pessoa ali, ninguém mais vai te dar informação sobre aquilo e você já começa a correr um certo risco, porque você está procurando fulano de tal para prender. Então, cuidado com isso. E na região de vocês, como é que funciona no tribunal que vocês trabalham? Vocês não cumprimentam a mandado de prisão na própria área ou funciona assim, você cumpre na área do colega? Deixa para mim aí nos comentários e, por favor, também me fala o que você acha. Vocês concordam com o que eu disse do identifique-se? Ou você ainda acha que em certos casos, para poder encontrar a parte, você não deve se identificar? Fala para mim, vamos manter essa conversa
E essa semana ainda vou te dar mais uma dica, que é o próximo, que é mantenha a sua atenção, certo? Não relaxe. Abraço, tamo junto.